dia! Bom dia para você que está neste dia maravilhoso, nesse sábado, com as Mulheres de Fé em Ação. Estamos com as nossas convidadas e já já nós vamos falar o tema. Fica aí! Que bom que você nos aguardou. Nós estamos aqui com elas, nossas convidadas, Valéria Queiroz, nossa psicóloga. Estamos aqui com ela, com Maísa, e hoje nós estamos com a nossa comunicadora, Daniele, nos abrilhantando nesse sábado maravilhoso. Mas antes de começarmos eu falar o tema para você, eu quero deixar um recado muito especial e que eu tenho certeza que você não vai ficar de fora. No dia 6 de junho, nós vamos estar nos encontrando todas as Mulheres de Fé em Ação, lá no Ginza, às 15 horas. Lembrando que os nossos portões já vão estar abertos às 14 horas. Então, vamos ter lá Banda Diante do Rei Jesus e a pastora Andréia. Ela vai estar conosco, nos trazendo uma palavra do trono de Deus. E se eu fosse você, não ficaria de fora, porque vai ser um evento maravilhoso. Então chama as amigas, chama as irmãs e o nosso evento está com apenas R$70. Gente, o que é R$70, né? Para uma tarde maravilhosa, onde você vai estar em comunhão, onde você está num tempo de adoração e louvor. Vai ser um momento muito especial. Então, se eu fosse você, já corria lá, já fazia a tua inscrição para você estar junto com a gente. Mas hoje no nosso programa vamos estar falando sobre os milagres. E a gente não podia deixar de falar sobre Lázaro, né? Então nosso texto de hoje está lá em João, no capítulo 11, no versículo 38 ao 44, que diz assim: Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmão do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: Eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então, tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. E, tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e o deixai-o seguir. Que palavra maravilhosa. Milagres, né? Aqui, gente, vamos lá. Um morto de 4 dias, né? Já estava em estado de como é? Putrefação. Putrefação, né? Já estava começando, né? Né? Como ficar... Mau cheiro, já estava naquele processo, né? De realmente, quer dizer, que até ela disse, né? Senhor, em outras palavras, Senhor, você vai fazer isso porque... Já cheira mal. Já cheira mal, quer dizer, não tem mais como ter vida. E fora que ao caminhar, né, Jesus já tinha passado por uma cidade e os próprios discípulos começaram a alertá-lo, dizendo que nós vamos voltar lá porque aquela cidade que ele tinha ido, o pessoal já estava de olho neles, né? Mas Jesus, ele tinha várias situações. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele tinha um foco, ele era determinado. Ele sabia muito bem o que é que o pai ia realizar naquele dia. Verdade. Né? Então, nada, né, Valéria? Nada o impediu, porque tiveram várias situações para Jesus não ir até lá. Foi. Nada. Não tem... O que a gente vê nesse texto claramente, né, é que para Deus não tem impossível. Como a gente pensa, porque eu vejo que nós seres humanos, nós limitamos o poder de Deus.
Porque muitas vezes é tão impossível para nós que a gente limita. Como Marta. Marta disse, Senhor, não tem mais jeito não. Está até fedendo já, 4 dias, não tem como. E isso a gente faz, É né? verdade. No nosso dia a dia a gente faz. Quantas coisas a gente torna impossível. Quando a gente vê e a gente se desespera, a gente entra em conflito. É uma coisa assim impressionante como a gente, ser humano, não consegue ter, que no caso isso tudo foi muita fé. Né? É muita fé que precisamos ter, porque você viu que nem Marta teve essa fé, essa confiança de ver como é que pode uma pessoa morta, você rejuvenescer, voltar à vida, ainda mais com 4 dias já. Então, isso é um texto, Adriane e as meninas aqui, para a gente refletir, né? Um texto muito bonito, um texto muito profundo, para a gente refletir sobre a impossibilidade que a gente bota para a confiança, Deus. Né? A confiança em Deus, né? O que é bem interessante que antes disso, nessa palavra, é muito interessante que quando Lázaro ficou doente, antes mesmo dele morrer, né? Quando ele ficou doente, as irmãs falaram assim, mandou um recado para Jesus e falou assim, Jesus, vem aqui visitar, vem aqui, porque o seu amigo está muito doente e precisa de você. O que elas pensaram, né? Ah, Jesus ele cura em todo canto, Jesus faz muito milagre, claro que ele vai vir logo, claro que ele vai vir resolver esse problema. Então, elas confiaram. E quantas vezes a gente confia nas outras pessoas, confiamos nas outras coisas, né? Ah, eu sou amiga de uma pessoa importante, então com certeza ele vai me ajudar. Com certeza vai dar tudo certo. Eu vou pegar um dinheiro emprestado para uma pessoa ali que ela vai emprestar com certeza. E quando se frustra a situação, né? Então, Jesus falou assim, não, vamos deixar ali mais um tempo que daqui a pouco a gente vai. Aí Jesus ficou lá uns dias, né? Lá naquele lugar, ainda esperando o que ia acontecer. Ninguém sabia, mas Jesus já sabia, né? Pelo poder dele, que ele sabe todas as coisas, né? E o que aconteceu? Ele morreu. A esperança delas morreu. Foi. Entendeu? O que ela esperava. Que amigo é esse? Com certeza, né? Elas devem ter se questionado, né? Como é que pode? Que Como amigo é que é Jesus esse? faz isso? Né? Jesus é nosso amigo, a gente faz tudo por ele. A gente fala, ele é nosso amigo. E a gente se frustra também com as pessoas. A pessoa nem ajudou, poxa, eu fiz tanto por eles e ele não me deu, ele não me ajudou. E teve uma hora até que ela disse para ele, né? Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Então, a confiança dela estava com Lázaro vivo. O que aconteceu, o milagre vivo. Nunca esperava que ia acontecer aquilo. Ninguém esperava aquilo. Ninguém tinha visto um morto ressuscitar. Eu observo assim, né? É diferente de nós hoje em dia? Não. Porque a gente age da mesma forma. A gente está ali contando com Jesus naquele momento. A gente quer que Jesus faça no nosso momento. Do nosso jeito. Né? Do nosso jeito, a nossa maneira. E não é assim que Deus trabalha. Hoje mesmo eu estava assistindo um testemunho, que é uma das produtoras daquele The Chosen, né? E ela contando ali o testemunho do filho dela. Não sei se vocês já viram. Ela disse que o menino dela era pequeno e ela chegou, sentiu falta do menino. E o Espírito Santo disse, ele está na piscina. E ela falou, meu Deus, e ela foi caminhando devagar, porque ela sabia que algo de errado tinha acontecido. E quando chegou ali, ela tirou a criança da piscina e ficou... O Senhor disse ao coração dela, me louve, me louve. E ela começou a louvar, tirou a criança da piscina, as outras pessoas ligaram para a emergência. E ela começou a louvar e louvar. E ali a emergência chegou. E quando a emergência chegou, eles falaram assim, coloque a criança na ambulância, mas a mãe vai junto. A mãe vai junto, porque essa criança está mexendo os olhos. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas essa criança está mexendo os olhos. E ali
ela foi cantando dentro daquela ambulância com aquela criança e continuou no hospital louvando e ali prestaram o socorro à criança. E ali o médico disse, olha, quando ele acordar, não toque nele, não faça, deixe ele reagir. E ali, aquela criança acordou e disse, mãe, eu me afoguei, né? Aí ela não disse, ela foi, meu filho. Ela disse, mãe, mas Jesus, você demorou a chegar, mas Jesus estava comigo. E ele disse, e ele me ofereceu frutas. Ele me ofereceu frutas. Mas, mãe, eu só comi banana, porque eu só gosto de banana. E ali, aquela criança retornou sem nenhuma sequela. Isso é o nosso Deus, né? O Deus de milagre. Isso é o nosso Deus, gente. Deus que Né? faz. A gente pensa, não, que Jesus só fazia milagres na época da Bíblia, na época de Lázaro. Não, é o mesmo Deus, Ele faz, Ele age. Quantos testemunhos a gente assiste, né? No YouTube, na igreja, quantos milagres nós temos testemunhados. É verdade. Que nosso Deus não mudou. Ele Às não vezes a mudou. gente pensa, mas isso foi só, Jesus só ressuscitou lá na Lázaro. Não, gente, Jesus ainda faz milagres. Isso é a ainda questão hoje. da fé, né? É isso que o milagre vem através da fé, né? E às vezes a gente coloca nosso coração em onde não é para ser colocado. Onde precisamos entregar a nosso Deus o que for que acontecer, porque Ele faz além do que a gente pede, do que a gente pensa, Ele sabe muito além do que a gente sabe, do que vai acontecer, né? Às vezes nós temos essa concepção de saber que nosso Deus, Ele faz o milagre, Ele é o Deus do impossível, né, Adriane? E ele até, Jesus falou, né? Ele disse, eu vou orar, porque ele queria mostrar para as pessoas que a oração era um princípio para um milagre, né? E interessante que na oração dele, ele mesmo falou, eu sei que sempre tu me ouves. Ele disse assim, Pai, eu sei que sempre eu vou ser atendido. Porque é importante a gente não cair nessa de achar que só algumas coisas vão ser possíveis pela conexão divina, não. Tudo é possível ao que crê, ele falou aqui no texto, né? Tudo é possível ao que crê. E o que é que ele quer que a gente faça? Creia. Não desista, a gente realmente permaneça, persevere em oração, declarando, como o apóstolo Paulo disse, né? Crie, por isso falei, eu não criei, somente pensei, eu não criei, guardei. Ele fala, eu criei e falei. Então, a gente precisa verbalizar o que a gente quer ver. Muitas vezes, a gente verbaliza o que a gente não quer ver. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não cair nesse engano. Porque muitas das vezes, a gente chateado, a gente vai ser propício para as coisas negativas, para as coisas que não vão acontecer. Mas Deus nos fez filhos que a gente realmente, de fato, creia, confesse. E antes mesmo até da gente crer e confessar, a gente já vê o que vai acontecer. Então, isso é fé. Então, a gente já está acabando o primeiro bloco. Fique aí, não sai daí, que já já a gente está de volta. São Brás. O café que acompanha você no dia a dia está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás. Família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o clique e retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
Estamos de volta e antes de passarmos aqui, né, com as nossas maravilhosas convidadas de sempre, né, que sempre estamos juntas, Mulheres de Fé em Ação, eu gostaria de falar para você do nosso patrocinador, o Café São Brás. Gente, de verdade, eu costumo sempre dizer, eu compro quem investe no reino de Deus, porque eu sei que quem investe no reino de Deus, amado, é para ser também abençoado. Então, eu, Adriane e nossas amigas aqui, a gente não toma outro café. É o Café São Brás que entra na nossa casa, porque ele tem investido no reino de Deus, ele tem acreditado nesse projeto Mulheres de Fé em Ação, ele tem acreditado no que Deus passou para a nossa Sandra Gama, né, que é a nossa líder do ministério. Então, assim, a gente diz para você, ó, vai comprar café, Café São Brás, não esquece, tá? Então, estamos de volta aqui, né, com o nosso assunto. E, Valéria, eu gostaria de saber, quando uma pessoa chega assim, que ela vem desenganada, que ela acha que as orações nem estão sendo respondidas, ou até mesmo elas chegam a pensar que não tem nem forças para orar, e desiste no meio do caminho, quando a palavra de Deus diz que nós devemos perseverar, né? Então, à luz da palavra, Valéria, e nos seus conhecimentos, né? Quando a pessoa chega desacreditada, né? Qual é o passo que ela deve dar? Costuma muito chegar, né? Pessoas já numa situação bastante desesperançosa, não existe mais esperança, é como se tivesse tudo terminado. Para ela, tudo acabou, é o fim. E aí o que é que geralmente eu, como psicóloga e também como serva do Senhor, eu procuro fazer? Eu procuro começar a questionar com ela qual a importância, qual era o valor que essa pessoa tinha, ou essa situação tinha, que é mais importante do que o valor do Senhor na vida dela. Né? Porque muitas vezes a gente se perde, a gente, nessa vida, o Senhor, muitas vezes ele passa até um lugar abaixo, porque a palavra é bem firme quando ele fala que o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. E esse mandamento, ele tem um valor sobrenatural, porque se eu amo o Senhor sobre todas as coisas, as outras coisas eu vou saber enfrentar, as outras perdas eu vou saber enfrentar com mais força, sem me desestruturar tanto. Por quê? Porque eu sei que o meu primeiro amor é o Senhor na minha vida. É verdade. Né? Aí você vê nessa história, né, de Lázaro, as irmãs já tinham entregado os pontos, né? A Marta chegou para Jesus, correu perto dele e falou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou assim: crê somente, Marta, espera um pouquinho. Daqui a pouco chegou Maria, né, que era também uma mulher de fé, chegou lá nos pés de Jesus e falou assim: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E crê, minha filha, pelo amor de Deus. Assim, Jesus dizendo: você me conhece, você sabe quem eu sou. Na hora que chegou na sua casa a situação difícil, né, você olha para um lado, para o outro, pronto, não tem mais solução. Né? Muitas vezes você mesmo deixa aquela pessoa animada, fala ali: olha, você vai conseguir, Deus vai com você. Mas quando chega na nossa casa, muitas vezes a gente se desespera. Né? E nós temos um Deus que Ele pode fazer. E na história é muito interessante que Ele chega Ele chega lá no túmulo, né? E as pessoas ficam ali. As pessoas que foram consolar aquela família ficam ali falando: morreu, e aí? Era amigo dele. Chegou agora, 4 dias depois. Que amigo é esse? Chegou atrasado. Olha só, ainda está chorando, que ele chorou que pela situação, né? Que o povo estava tão desesperançoso e ele tendo o poder de resolver aquela situação, ele sabendo que ia resolver. Esse é o nosso Deus, né? Que Ele faz coisas que a gente não espera. Né? E quando a gente entra numa situação difícil na nossa vida, na palavra diz assim: quando a gente entra numa situação e fica triste, fica esmorecido, a nossa força é pequena. Como é que a gente vai lutar, né, ante as situações difíceis se a gente não tem força para isso? Porque a gente não crê, a gente não tem fé, a gente não tem... Como é que a força vai chegar para a gente seguir? Porque a fé é isso, como a Adriane falou no outro bloco, que é o que a gente não está vendo.
Mas é que a gente acredita que vai acontecer. Nossa mente está indo lá para frente. Vai acontecer, vai dar certo. Deus é comigo. Eu vou vencer. Eu tenho Deus na minha vida. E o que aconteceu? Não é isso, Dani? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Né? A gente não pode focar só no problema, viver naquilo, naquele círculo vicioso. Eu não saio desse problema. Repare, muitas vezes a gente chega para conversar com uma pessoa e ela só conta problema. Você não vê a pessoa. E essa pessoa, assim, tudo bem, você conta um problema, mas esse problema passa, porque deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Então, mas tem gente que se acostumou a viver no deserto. Tem gente que você chega e pergunta, e aí, irmã, como é que tá? Eu tô orando por você. Mas a pessoa, mas continua orando, irmã, porque tá do mesmo jeito. A gente até tentar ativar a fé dela, né? Extrair a fé que ele disse que todos nós teríamos do tamanho do grão de mostarda, né, Dani? Isso, mas a pessoa tá ali, não sai daquele círculo vicioso. Então que você possa meditar nessa passagem e ver que Jesus, ele muda situações. Ele mudou a situação do amigo dele, porque era um amigo amado. É verdade. Lázaro era amado, aquela família era amada. Né? É muito importante, eu digo como psicóloga, que a gente se ame, que a gente se valorize, que a gente goste da gente, porque isso é um princípio que vai levar ao quê? Se eu amo o Senhor e eu sei que o Senhor me ama, porque eu também me amo, então eu não vou dizer que está tudo perdido. Como tem pessoas que quando perde alguém, acha que a vida dela está perdida totalmente, né? É como aconteceu, né? Não tem mais jeito, está tudo perdido, eu não sei como. Mas quando a gente se ama, a gente se valoriza e a gente acredita que Deus nos ama, eu digo assim, tem uma chaminha lá no final do túnel que vai dar certo. E a gente tem que crer creio que não está tudo perdido. E a gente tem que crer que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Exatamente. Tudo que Ele faz, talvez a solução que você queira, não é o que Deus tem para você. Né? Você olha assim, se Deus fizer assim, 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 vai dar tudo certo. Jesus faça desse jeito que vai dar tudo certo. Mas, às vezes, é muito além. Deus nunca dá o que a gente pede assim, naquele jeitinho, sempre tem a mais, né? E você analisar que a fé é assim. Pense quantas vezes o que Deus fez na sua vida, de pouquinho em pouquinho. Foi uma dor de cabeça que passou, foi uma coisa que chegou, foi um dinheiro inesperado, foi alguma coisa que chegou. Isso vai aumentando nossa fé, fazendo com que ela venha ficar mais forte, para que outras situações que você olha assim, diz que não tem jeito, fala assim, não, o meu Deus, Ele fez no passado assim, 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 Ele vai fazer na minha vida. E a palavra de Deus é a nossa bússola, é lá que a gente vai ter a base de que Ele faz. A história de Lázaro, Senhor, Tu pode fazer na minha vida, Tu pode ressuscitar meus sonhos que estão aqui caídos, que eu não sei o que fazer, Tu pode ressuscitar o amor que eu tenho com o meu marido, Tu pode ressuscitar coisas maiores que na Tua palavra diz, Tu ressuscitou o morto, Tu pode ressuscitar Tu que tem de morto na minha vida. Esse é o Deus que a gente está falando. É interessante, né, que Jesus teve um determinado momento que Ele olhou para Marta e disse assim, o teu irmão há de ressuscitar. Foi claro. Ele tentou ativar a fé dela, né? Ele deu uma esperança para ela, né? E aí ela olhou e disse, é verdade, Jesus, Ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Então, e ele assim já dizendo, você não está entendendo o que vai acontecer. E ele tentou dar outra ativada nela e ele viu que realmente ela estava muito desesperançosa, né? Ela estava assim num grau de realmente que tinha perdido tudo, né, Valéria? Tem pessoas que chegam pra gente, né, elas dão um laudo, elas dão uns diagnósticos, como eu tive agora de uma mãe de uma grande amiga minha, né? Saiu um diagnóstico muito inesperado, né? Que a gente não esperava realmente. E realmente, assim, o médico disse que ela ia morrer, que ela não ia sair mais nem do hospital. Então, assim, ficou todo muito abalado, porque a gente não está esperando, né? Surpresa. Muito desagradável. Então, assim, mas eu disse não.
o médico, ele fala, mas o médico dos médicos, a última palavra é o médico dos médicos. Não vamos deixar de crer pela situação do diagnóstico. Começamos a declarar, começamos a falar, começamos a verbalizar e a falar aquilo que a gente queria ver, né? E aí o que é que aconteceu? Até a medicação que vinha até ela, o médico disse, não vai adiantar nem tomar medicação. E o juiz deu causa ganha, a medicação saiu. Gente, olha, esse nosso Deus é poderoso. Ela está em casa. Olha só. Ela teve alta. Então, o que é impossível para Deus, Valéria, Maísa e Dani? Nada é impossível para Deus. A gente não pode ficar com o que é terreno, do que é natural. Não, a gente tem que sair dessa, a gente tem que ir no sobrenatural. Porque a gente, quando lê a palavra de Deus, para mim, na verdade, muitos milagres foram perfeitos. Mas o de Lázaro foi o mais chocante, assim, que realmente mexeu. Aí você vê como a fé é importante. Porque se não tivesse fé, nesse caso aí que você está contando, o que é que se tinha feito? Não, realmente é só esperar agora. A ressurreição. Naquele dia. Não, a amiga dela, a mãe da amiga dela, né? Sim. Ia dizer, não, realmente o médico disse que não tem jeito, agora é só esperar. Não, mas o que foi que aconteceu? Houve a fé. A fé foi acionada, ativada, né? Acionada. Não, vamos lutar, vamos orar e vamos pedir ao Senhor. Vamos esperar pelo Senhor, porque a última palavra era dele. E aí você viu como o quadro mudou. Então é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Valéria? A gente não pode esmorecer, a gente não pode dizer que está tudo perdido. Porque quantas pessoas que estão hoje nos assistindo estão vivendo situações que estão dizendo que está tudo perdido. Não existe mais, eu estou... Acabou. Acabou. Nosso tempo está quase acabando, mas eu queria deixar essa experiência que eu tive uma certa vez. Deus falou comigo para me ir visitar uma pessoa que estava em estado terminal no hospital. Então, quando eu cheguei no hospital, né, que a pessoa, a própria irmã dessa pessoa disse que o quadro não tinha como, era irreversível, essa pessoa estava para morrer. E essa pessoa estava anestesiado, ele não ia ouvir nada do que eu ia falar. Eu disse, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a pensar, ir para o natural. E o Senhor bradou no meu coração, seja forte e corajosa. Pronto, então eu fui naqueles corredores vendo toda aquela situação, mas bradava no meu coração, seja forte e corajosa. E quando eu cheguei diante daquela pessoa, né, que estava ali enfermo, dormindo que nem roncava um leão, né, porque o leão, né, quando ele ronca com força. E era um sono profundo. E eu disse, pai, o que é que eu faço agora? Ele disse, louva. E eu comecei a louvar, foi até aquele louvor de Aline Barros, né? Mestre, eu preciso de um milagre. Comecei a louvar. Gente, daqui a pouco aquele rapaz despertou. Olha só. E ele pediu para ir ao banheiro e a mãe chorando, não entendendo nada, porque a mãe estava chorando, ele se levantou, ele estava num sono profundo, onde disseram que ele não ia mais despertar. E ali disseram que se ele não fosse ao banheiro, né, urinar, ele ia morrer, porque ele já estava dias, eles estavam tentando reanimar nessa situação. Mas, gente, o milagre aconteceu. Esse homem fez o que era para ser feito, porque Deus chegou ali. Então, quero deixar para você nessa manhã, nada está perdido. Nada pode lhe dar como morto. Porque você tem a palavra, você tem um poder dentro de você, que é o Espírito Santo. Ative o sobrenatural, sabe? Começa a despertar em você e mostrar para você a autoridade que Jesus disse que ele iria, mas ele deixaria o Espírito Santo Consolador. E ele diz assim, os sinais acompanharão aos que creem. Então, os sinais estão te acompanhando, estão nos acompanhando. Então, vamos fazer algo com esses sinais, vamos fazer algo com esse poder que tem dentro de nós. Então, fica com Deus, até o próximo sábado. E não esquece, nosso chá no Ginza, olha, comidinha maravilhosa, não fica de fora, tá? Excelente. Aguardamos vocês lá, dia 6 de junho, às 15 horas no Ginza. Fica com Deus e um beijo no coração.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante.